Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá! Começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje nós vamos falar sobre perspectivas para o primeiro giro de confinamento de 2024. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e nosso convidado de hoje é o Pedro Veiga, ele que é gerente global de tecnologia de bovinos de corte na Cargill Nutrição Animal. Seja muito bem-vindo, Pedro. Boa tarde, obrigado, Natália. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Fico muito agradecido com o convite, vai ser um prazer participar aqui, bater um papo sobre o mercado do confinamento. Então, falando um pouco primeiro, contextualizando sobre o mercado de bovinocultura de corte, a gente observa uns preços depreciados já desde 2023, toda a questão do ciclo pecuário influenciando esse mercado. Antes de a gente entrar na questão do confinamento, eu queria que você colocasse a sua visão de forma resumida sobre o mercado pecuário, o que a gente está vivenciando em 2024. Bom, muito bom, exatamente. Foi bem o que você disse mesmo. A gente está num mercado super ofertado, tem muita oferta de gado, reflexo aí, um abate que a gente vem vindo de fêmeas, uma liquidação do rebanho de fêmeas, de vaca, uma participação muito grande de vacas ainda no abate nos últimos anos, reflexo, como você bem colocou, da fase de baixa do ciclo pecuário, e com isso o preço da arroba ele tema a subir, Ele fica bem estagnado, abaixa na verdade, mas a gente fala até voo de pica-pau, dá uma subidinha, depois cai de novo, não consegue firmar. Embora o mercado de exportação esteja bastante firme, no último mês aí de abril a gente exportou 64% a mais do que abril do ano passado, então a exportação segue firme. O mercado doméstico também interessante, houve uma queda no preço, finalmente chegou para o consumidor a queda no preço da carne, Geralmente é o último a sentir essa baixa do ciclo, então o produtor é o primeiro a sentir, o preço da arroba cai e o preço da carne no atacado, no varejo não cai na mesma proporção, mas hoje a carne está mais barata no mercado, o consumidor voltou a consumir um pouco mais de carne bovina, o consumo aumentou um pouquinho, mas o preço da arroba realmente está bem aquém do que o produtor gostaria, Obviamente o produtor pecuário sempre quer uma arroba a um preço mais alto, mas a dinâmica do mercado impede que isso aconteça em função dessa super oferta e uma demanda que, embora a exportação esteja indo muito bem, o mercado doméstico um pouco mais firme, ela não consegue ser forte o suficiente para puxar o preço. Então esse é o cenário hoje, e o que eu sempre falo para os nossos amigos pecuaristas, precisamos aceitar o mercado como ele é, E a função nossa é ajudar o pecuarista a produzir de forma eficiente para que o custo de produção seja abaixo do preço de mercado, para ele consiga ter alguma margem. Por menor que seja, sempre é bom ter uma margem do que ter qualquer tipo de prejuízo, O que a gente sempre fala, qualquer margem é melhor que qualquer prejuízo. Então, embora o mercado esteja bem difícil, apertado, ainda há oportunidades. Obviamente que a gente precisa usar algumas ferramentas de mitigação de risco de mercado, que a gente pode até discutir aqui depois. Isso que você falou é bem interessante, essa visão, porque a gente vê o decréscimo dos preços do boi e também de grãos, que servem como alimentação animal, mas em 2024 uma depreciação maior do boi até do que do milho, por exemplo, e aí desfavorecendo a relação de troca, nesse caso, para o produtor rural. Mas agora já entrando na questão do confinamento, de que forma esses fundamentos de mercado estão influenciando as perspectivas para o primeiro giro de confinamento que a gente está no início, aí começa em abril, maio. Quais são os fundamentos que influenciam o que está sendo e o que foi tomado de decisão pelos pecuaristas em confinar? O confinamento, eu costumo separar dois tipos de confinamento. Existe aquele confinamento que é um negócio em si e ele tem que rodar praticamente o ano todo, independentemente da situação que esteja no mercado, porque o negócio desse produtor é o confinamento. Existe o confinamento que faz parte de um sistema produtivo, é o que a gente chama de confinamento estratégico. Esse confinamento tem mais flexibilidade, Em anos piores de mercado como agora, o produtor pode tomar a decisão de não confinar, mas o confinamento, que é um negócio em si, ele precisa rodar, Existe já uma estrutura, existe já uma equipe implementada dentro da fazenda, então ele precisa tocar. Realmente o que está influenciando bastante a decisão, na verdade essa decisão já era para ter sido tomada, Já estamos agora já no final de maio, então quem vai confinar já está praticamente com a decisão tomada.
mas era realmente a margem, né? Uma margem realmente muito apertada. Se a gente colocar aí o custo de produção da arroba, como você bem colocou, o custo da dieta da tonelada da matéria seca reduziu consideravelmente em relação ao ano passado. Então a gente vê muita oportunidade interessante aí de ingredientes que compõem a dieta, né? O milho, sorgo, em algumas regiões aí do Mato Grosso, Goiás, Rondônia, o DDG chegando a um preço bem interessante, os próprios subprodutos do algodão, caroço, torta. Existe uma perspectiva aí de aumento de safra de algodão, inclusive esse ano. Então o custo de produção caiu, só que o custo da arroba, o preço da arroba também não está muito firme. Então quando a gente faz a conta lá no final na última linha lá, né, no que sobra realmente é um valor relativamente pequeno diante do risco que existe, diante da estrutura que é tocar um confinamento. Você precisa de uma estrutura pesada, o capital de giro necessário não é barato. No outro ponto que tem pesado também é o custo do capital, né? Muitos confinamentos eles precisam de pegar dinheiro emprestado, seja para comprar animal, seja para comprar comida, e o juro do capital hoje ele está um juro bem alto. A gente está falando de taxas de juros da ordem de 13%, 14% ao ano. Então quando a gente coloca isso na conta do boi confinado, pouca gente coloca isso na conta, mas a gente precisa colocar, né, o custo do capital, seja um custo de oportunidade, porque de fato você pegou o capital no mercado. Então isso realmente impacta a rentabilidade do confinamento, ainda mais pensando que o produtor estava acostumado aí nos últimos 2 anos atrás, 3 anos, uma margem bem interessante, e com essa virada de ciclo aí a margem realmente deu uma apertada. Então isso desanimou de certa forma os pecuaristas. A gente tem um índice aqui que a gente chama de índice de reposição de gado, que todo mês a gente calcula quantos animais estão sendo repostos nos confinamentos. E o último dado que a gente tem de uma semana atrás, o número de animais que estão entrando em confinamento está 23% abaixo do que foi do ano passado, realmente mostrando um reflexo aí de uma preocupação em relação a essa atividade, que ela requer um controle muito rigoroso de custos, porque o risco ele é relativamente alto. E tem alguma outra questão que você acredita que pode mudar isso, mudar o resultado para o primeiro giro, ou já poderia dizer que esse é um resultado consolidado, pelo menos para esse primeiro giro do confinamento, de um volume menor do que anos anteriores? Dado o momento que a gente já está em maio, entrando aí em junho, eu diria que já está meio que dado isso já, porque a decisão ela precisa ser de certa forma antecipada, né? Até para ter tempo e previsibilidade para compra de insumo, estoque de comida dentro da fazenda, etc. Houve uma janela muito interessante de reposição de gado, né? Eu diria que essa oportunidade ela meio que passou, o bezerro já voltou a firmar de novo, por incrível que pareça. O bezerro hoje, a gente viu o bezerro aí sendo praticado patamar de 210, 240 reais arroba, hoje a gente está vendo já 280, chegando até 300 reais. Então existia essa oportunidade um pouco tempo atrás de fazer uma reposição mais barata, né, diante do cenário que estava o mercado, mas de novo essa reposição está voltando, aos poucos a reposição está voltando de novo. Existe a perspectiva que ainda vamos ver um descarte de vaca, principalmente a vaca que está em reprodução, que foi dado o toque agora, né, em abril, maio, essa vaca está chegando nos frigoríficos agora, então isso pressionou a oferta. A gente viu o preço cair na última semana aí, mas quem vai rodar o confinamento do primeiro giro praticamente já está com a definição tomada, a não ser que seja aquele pecuarista que é mais especulador, ele vê uma oportunidade meio imediata, pode ser que ele tome uma decisão meio em cima da hora, mas o pecuarista que é mais organizado e se planeja mais, essa decisão ela já está tomada já. Você comentou sobre o DDG, né, e outras fontes de nutrição. A gente até fez uma análise recente sobre essa questão, né, de preço e de como tem sido utilizado por produtores do Mato Grosso, como você bem citou. Para quem não conhece muito o que é, mas é um coproduto ali de destilação de etanol com fonte de milho, então por isso no Mato Grosso tem sido muito utilizado. Mas eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Você citou rapidamente a questão do algodão, se essa diversificação das fontes, né, para a nutrição animal tem sido uma estratégia cada vez mais utilizada pelo produtor, que você comentasse um pouco mais sobre o DDG, de que forma que ele tem entrado e como vocês têm visto resultados até pela própria nutrição, não só econômicos, para os produtores que têm optado por essas outras fontes. Se nós para a gente lembrar a estrutura de custo de um confinamento, né, grande parte dele, 70%, 75% é o animal em si, né, a reposição, o animal é o boi magro. Mas quando a gente tira o boi magro da conta, a nutrição ela já entra como componente extremamente importante. Então, se eu tirar o boi magro da conta, a nutrição representa 80%. Então,
definir a melhor estratégia de compra de insumos, quais insumos utilizar, em que momento comprar, capacidade de estocagem é fundamental para quem quer realmente ter um confinamento com uma margem interessante. E o Brasil ele é muito rico quanto a isso, muito diverso, a gente tem várias opções de grãos e subprodutos ou coprodutos, como queiram, né? Então o DDG, o WDG, eles vêm da indústria de etanol à base de cereais, Brasil principalmente milho, a gente tem visto também surgir sorgo, em algumas regiões do sul, alguns grãos, né, como trigo, cevada, mas o grosso mesmo é milho, depois o sorgo. É um subproduto, um coproduto, na verdade, extremamente interessante para a gente usar em dieta, seja o seco, que é o DDG, ou o úmido, que é o WDG. O úmido ele fica restrito a uma área mais próxima à usina, em função de ter um teor de água muito alto, então isso viabiliza o transporte a longas distâncias, e o DDG a gente já não tem esse problema, porque ele é seco. Ele é um ingrediente extremamente interessante, como eu disse, porque ele não tem amido praticamente, todo o amido ele foi convertido a etanol na indústria, só que ele tem um valor energético equivalente ao do milho. Então eu tenho um ingrediente que não tem amido, que ele contribui com energia para a dieta, proteína também, mantém uma saúde de rumen num patamar bem mais alto do que uma dieta muito rica em amido. Então, ele me ajuda a manter um consumo mais constante, um ganho de peso mais previsível. Então ele faz parte hoje das estratégias que a gente utilizado junto com os clientes, os produtores, para definir os melhores insumos. Onde tiver disponibilidade, Mato Grosso, algumas regiões da Bahia, Goiás, os subprodutos, os coprodutos do algodão também, o caroço, a torta também são bastante interessantes. E outros mais a nível regional, né? Você pega um germe de milho, por exemplo, uma polpa cítrica que está mais concentrada em São Paulo, algumas regiões de Minas, a própria casca de soja. Então existem várias opções. O mais importante é o pecuarista ter a ajuda de um bom técnico, um bom nutricionista para ajudar a definir aquela dieta que seja mais econômica diante das várias opções que existem no mercado aí. Pedro, e sobre gestão de riscos, tanto de custos quanto de preços? No caso do mercado de boi, a gente tem ferramentas de bolsa que podem ser utilizadas para o produtor, tanto pela venda do boi quanto da compra do insumo, mas eu queria que você trouxesse o que você vê que tem evoluído de uso de estratégia pelo pecuarista na questão tanto de gestão de custos quanto de riscos de preço. Essa é uma boa pergunta, na verdade é onde eu vejo a maior oportunidade de melhoria dentro do sistema de produção, porque existem poucos produtores ainda, a gente pegar, né, do rol total de produtores, quantos aqueles que de fato usam ferramentas de mitigação de risco de mercado ainda é uma minoria. Eu nem quis perguntar como desafio, porque eu sei que isso ainda é um desafio em vários setores, né? Mas eu falei, vamos tentar enxergar o que realmente tem avançado. E a gente está num momento bom para falar de boi, até porque a gente está num período grande de queda. E aí é mais importante, fica mais fácil até de mostrar o benefício desse tipo de ferramenta, né? Sem dúvida, a gente até estava conversando numa rodada de pecuaristas de por que não avança rápido, né? Por que é tão difícil dessas ferramentas ganharem tração numa velocidade maior? Porque elas são fundamentais hoje. Eu costumo falar que fazer uma operação de confinamento hoje sem ter uma ferramenta de mitigação de risco é muito grande. O que a gente fala, se você entrar no mercado de peito aberto, o risco ele é muito alto, né? Não dá para você colocar um capital, fazer uma operação para daqui a 90, 100, 120 dias você ver o preço que está no mercado para ver se vai dar dinheiro ou não. É muito arriscado. O confinamento, eu costumo falar, ele era muito previsível no passado, né? O confinamento, na verdade, ele surgiu porque havia uma diferença de preço muito grande entre safra e entre safra. Então você podia confinar com o olho fechado porque tinha uma baixa oferta de animal pronto para abate da entre safra, então o preço subia. Hoje essa dinâmica mudou totalmente, não dá mais para esperar com que ela aconteça. Então a gente precisa ter sim uma ferramenta de mitigação de risco. Eu acho que é uma falta de conhecimento, uma desconfiança que o produtor tem. Na verdade a gente precisa estimular ele para que ele faça pelo menos um contrato, 33 arrobas, 33 vezes 30 arrobas, um contrato fácil, simples. Agora ele precisa de ajuda, né? Nessa rodada a gente estava conversando com o pessoal de mercado, que é especialista, às vezes tem até um palavreado que o produtor ele fica um pouco ressabiado, um palavreado muito técnico, então até isso atrapalha. A gente estava até brincando que se tiver um consultor que trabalha nesse mercado, mas que fale a língua mesmo do produtor rural, pode ser que ele consiga convencer mais pessoas. Mas é fundamental hoje a proteção tanto de preço quanto de custo, principalmente a atividade de confinamento. Ela é muito arriscada, é um período muito pequeno, a gente não pode prever o mercado cada vez mais volátil.
existem várias formas aí que o produtor pode se proteger e é fundamental. Hoje, proteção de risco faz parte do sistema de produção dele. Da mesma forma que ele precisa pesar o boi, da mesma forma que ele precisa vacinar, que ele precisa fornecer alimentos aos animais, ele precisa ter uma ferramenta de risco. Caso contrário, ele está à mercê do mercado, isso é muito perigoso. Observando os contratos futuros de boi e de milho, também dá para notar que não deve ter uma reversão ou um incremento muito significativo no preço de boi para o segundo semestre. E no caso do milho também ainda uma incerteza grande por conta da safra, mas uma desvalorização significativa e possa voltar a ficar um pouco o mercado mais aquecido. Então tem esse lado de custos, que pode ser que suba um pouco em 2024, eu quero que você fale melhor sobre isso, e também de preços para o segundo semestre, para trazer um pouco dessa visão de perspectiva ainda para 2024, né, no mercado de boi, diante desse resultado também do primeiro giro de confinamento. Você citou no começo a questão das exportações aquecidas. Vamos falar um pouquinho então sobre essas perspectivas relacionadas ao mercado de boi, preços e exportação, para entender também como que esses pecuaristas, os que optaram pelo confinamento nesse primeiro giro, também poderiam de alguma forma ter resultados, conseguir resultados positivos diante do que eles planejaram. A gente sempre fala, não tem que ficar de olho na brasa e outro na sardinha, não tem como. Você tem que olhar o preço futuro e o seu custo de produção também, né? Então hoje dá para a gente produzir uma arroba abaixo do preço, ou seja, a gente consegue ter uma certa margem, não é uma margem estrondosa, não é uma margem muito grande, mas como você bem colocou, o mercado ele tem sido muito relutante em subir. A gente tem visto aí o mercado futuro para outubro, novembro aí na casa de 240, 242 reais, não sai muito disso. Então o mercado futuro ele já está dado, né, para outubro, novembro. Então cabe ao pecuarista definir, estudar quanto que vai ser o custo de produção dele da arroba produzida. Então a gente tem conseguido uma combinação aí de algumas estratégias de compra de insumos de forma estratégica, a preço interessante. A gente tem conseguido produzir uma arroba aí em torno de 210, dependendo da região, obviamente, até 200 reais. Então com uma margem por volta de 20, 30 reais por arroba, pensando que o animal ele vai ganhar aí de 7 a 9 arrobas no confinamento, dependendo do peso de entrada, do período de coxo. Uma margem que tem variado aí de 50 até 200 e poucos reais. Então não é estrondoso, como eu disse, mas é margem positiva, é melhor que qualquer prejuízo, né? A gente viu muito pecuarista perder dinheiro com confinamento no ano passado, principalmente aqueles que não tinham nenhuma proteção de risco. Então essa perspectiva, o mercado de exportação ele segue firme, embora a gente esteja exportando mais em volume, os mercados pressionando o preço, principalmente China. A gente tem visto China pressionando o preço, né? Sabe da situação que está aqui também, então os chineses são muito espertos, muito negociadores, então o preço lá também não decola muito. O mercado interno, conversando com a turma dos frigoríficos, o mercado também está firme em função da queda do preço da carne, consequentemente o consumidor volta a consumir, como eu disse. E a perspectiva do mercado de insumos, né? Do milho, a gente tem uma apreensão muito grande em relação ao que vai vir a safra americana, uma tendência aí de aumento de safra de milho, ou então pelo menos manutenção. A gente falou um pouco do DDG, né? Uma tendência de mais milho sendo direcionado para a produção de etanol. A gente tem visto muito projeto em construção de etanol no Mato Grosso, no Brasil inteiro, para falar a verdade. Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, até no Maranhão, na região de Balsas, um projeto sendo construído. Então, vai aumentar bastante a demanda de milho para etanol. Por um lado, é ruim, porque é mais pressão altista de preço, mas por outro lado, a gente tem mais DDG ou WDG disponível, que ele praticamente substitui o milho tranquilamente na maioria das dietas. Então esse é o cenário para o segundo semestre, nada muito claro, ainda um pouco nebuloso, o que deixa ainda mais importante a questão de mitigação de risco, né? O que eu sempre falo, olhe para o seu custo de produção, olhe para o mercado futuro, se houver espaço para margem, vamos travar, vamos garantir o resultado. Aqueles que são mais agressivos, arrojados, pode deixar alguma coisa para o mercado de spot, mas eu diria que no cenário de hoje a gente precisa sim ter uma proteção de risco, para a gente não ter muita surpresa. E se a surpresa for negativa, pode prejudicar, pode machucar bastante. Falando sobre risco, Pedro, a gente tem inclusive
as perspectivas não, né? Probabilidade de laninha já presente no segundo semestre, que influenciará o Brasil, ainda sem saber ao certo qual vai ser a intensidade disso, mas laninha a gente sabe de anos não muito distantes, que traz seca para algumas regiões. E aí, só para a gente aqui já chegar, estamos quase no final do nosso episódio, você colocar um pouco se já tem algum tipo de sinalização sobre perspectivas para o segundo giro, diante ou dessas questões climáticas ou de outros fundamentos do mercado do boi e de insumos. Então, para o segundo giro, como a gente comentou, né, o mercado futuro aí para outubro, novembro já está dado praticamente, então não tem nenhuma perspectiva de aumento de preço muito grande. Inclusive a gente estava no Canadá semana agora passada com vários produtores e vários deles com essa pergunta: o que vai virar o boi no segundo semestre? Existe algum fundamento que a gente possa acreditar que o preço vai subir? Infelizmente, os fundamentos de oferta e demanda e tal não apontam uma subida de preço, talvez uma manutenção, né, por volta, igual a gente tem falado, de 238, 240 reais, isso base São Paulo, né, obviamente tem um diferencial de base para cada praça aí do Brasil todo, e fica essa questão dos insumos, né, de novo, quem vai confinar boi no segundo semestre tem que começar a planejar agora, mas existem oportunidades sim. Um dos nossos trabalhos praticamente todo dia é simular cenários, né, de custo de arroz produzida com base em dieta e insumos. Existem oportunidades interessantes, existem sim hoje alguns ingredientes que tendem a baratear relativamente bem o custo de produção. Agora, o produtor tem que ser profissional e agressivo no sentido de comprar na hora certa, ter capacidade de estocagem, esse é outro ponto importante. Tem muito confinador que, infelizmente, não tem capacidade de estocagem de insumo, então ele precisa comprar no mercado spot, então talvez até fechar contrato com entrega futura, aí vai depender da forma com que ele vai negociar. Então são as oportunidades que existem hoje aí no mercado. É interessante que você citou uma visão bem prática, né, e realista sobre o mercado, e a gente vê isso. Para os meses futuros, o mercado já está dado, como você falou, o preço já está dado, está ali. E ainda tem produtores que têm capacidade de aperfeiçoar o seu processo de gestão, né? Por mais que às vezes sem ajuda isso pode ser um pouco complicado, que você tem que fazer todo o processo de gestão de custos, ter tudo na ponta do lápis, depois procurar quais são as ferramentas para fazer compra antecipada ou venda antecipada, aqueles que ainda não têm familiaridade com a bolsa, que realmente para iniciar não é simples, né? Mas a busca por profissionais, tanto da área técnica quanto de gestão, ter uma assistência técnica de gestão ou de outros profissionais do setor, pode ajudar bastante os produtores nesse momento, além da busca de informações de mercado e ir se atualizando pelo que outros produtores vêm fazendo, diversificação de insumos, mas eu destacaria essa visão sobre a sua fala, de trazer que, querendo ou não, o mercado já está um pouco desenhado, né? No caso da pecuária, ele é assim. E aí tem pontos que o produtor realmente tem que ficar atento e ir buscando, nem que seja um de cada vez, aperfeiçoar para que ele evolua dentro da atividade, dentro do seu negócio. A gente sempre fala, né? O produtor, ele, nos últimos anos, ele tem se tornado cada vez mais profissional e eficiente em produzir, né? Dentro da porteira. Produzir de forma eficiente, usando o que tem de mais tecnológico do ponto de vista de melhoramento genético, manejo, nutrição, sanidade, etc. Só que esses mesmos profissionais que ele tem dentro da porteira, ele precisa começar a ter também fora da porteira, né? Ele precisa buscar ferramentas que o auxiliem a mitigar esses riscos de mercado. E a gente sempre fala que é preciso sair da inércia, né? Quem nunca fez, tem um pé atrás, fica com medo, mas como eu disse, precisa sair da inércia, precisa experimentar, sentir como que como que funciona, começar pequeno, entender o mercado, pedir uma ajuda, a ajuda pode ser de um vizinho, um amigo que faça, ou um consultor de mercado, alguma coisa assim. Mas o importante é fazer, dar o primeiro passo, né? Dar o primeiro passo. A gente sempre fala, uma maratona ela começa com os primeiros passos. E para quem confina, é extremamente importante isso hoje. A não ser que, se o seu confinamento faz parte de um sistema de produção, como eu disse no começo, que você já praticamente garantiu o lucro durante a recria e você vai só realizar esse lucro com engorda, por mais que empate a conta, é menos crítico. Mas mesmo assim, eu tenho certeza que ninguém gosta de perder dinheiro, todo mundo gosta de ganhar um dinheiro com pecuária. Então, ter um planejamento, né, do que fazer no curto, no médio e no longo prazo, pensando tanto em eficiência produtiva
quanto a eficiência mercadológica é fundamental, né? A gente sempre fala que para produzir bem eu preciso de pessoas, produtos e processos dentro da fazenda. Só que eu preciso adicionar isso, mercado e finanças. Eu preciso saber de finanças, a parte financeira, quanto que me custa, eu preciso saber de mercado, entender as tendências, travar preço e por aí vai. Existem várias formas, né, de mercado futuro, mercado a termo, seguro, etc. Cabe ao produtor buscar aquela que mais lhe agrada. E de novo, sai da inércia, dá o primeiro passo, que aos poucos a coisa vai ficando cada vez mais fácil, mais familiar. Bom, chegamos ao final então do nosso episódio que a gente tratou sobre confinamento, mas de questões gerais do mercado. Foi bem interessante ter a sua visão e atualização do cenário brasileiro, né? Aí só complementando, a gente vê muita gente pensando quando que vai ter essa virada de ciclo e o preço vai começar a subir. Para o pecuarista isso é interessante. E eu acho que um pouco do que a gente pode deixar aqui é que mais do que qual vai ser o momento de realmente ter uma reversão no preço, é o produtor já dar o primeiro passo e buscar uma forma de melhorar o seu processo de gerenciamento de riscos, porque o mercado vai ter momentos de alta, momentos de baixa também, e é importante que ele sempre esteja mais preparado para enfrentar esses momentos que é inerente às atividades agrícolas e pecuária também, né? Exatamente, é o que a gente sempre fala, se você não tem uma estratégia, você acaba virando estratégia de alguém. Então a gente precisa ter uma estratégia muito clara, estar preparado para as oportunidades, que elas surgem, quando elas surgirem, quem estiver mais bem preparado vai poder surfar a onda, né? Então a gente tem esse cenário, e eu sou muito positivo em relação à pecuária brasileira, como você bem disse, ela é cíclica, né? Altos e baixos, a gente está passando por um momento de baixa. Alguns especialistas falam que o segundo semestre já pode apontar alguma recuperação, mostrando a saída do ciclo de baixa. Vamos ver. É isso, prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, um grande abraço, sempre às ordens. E você que nos ouviu ou nos assistiu, muito obrigada pela sua audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.